Olá, meus irmãos. O meu desejo sincero é encontrar vocês com muita saúde, muita paz, muita fé em Deus e esperança no futuro. E que Jesus possa trazer ao coraçãozinho de cada um de vocês a serenidade que dele é peculiar, né? O tema proposto para o nosso estudo desta oportunidade é uma indagação que é muito pertinente ao momento de transição que o nosso planeta está passando. A indagação é a seguinte: somos o sal da Terra? Jesus fez essa afirmação há mais de 2000 anos. Vós sois o sal da Terra. Nós já refletimos o bastante sobre o significado dessa afirmação? Essa é a nossa proposta para o estudo desta oportunidade. Sigamos em frente, então. O Sermão da Montanha, registrado em Mateus, no capítulo 5, e também em Lucas, no capítulo 6, é um dos eventos chaves do discurso inicial da propagação da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Jesus tinha aproximadamente 30 anos de idade quando proferiu o Sermão da Montanha. E na tradição judaica da época, 30 anos era a idade considerada apropriada para o homem atingir a maturidade plena e assumir certas responsabilidades de liderança e de ensino. O Sermão da Montanha é uma coleção de ensinamentos morais de Jesus, direcionado a todos os que ouviam, e no sermão estava contida as bem-aventuranças, o chamado para ser o sal da terra e a luz do mundo, a exortação, o estímulo, para amar os inimigos e elevar a lei de Deus além das ações externas, focando no coração de cada um de nós. No Espiritismo, o Sermão da Montanha é visto como uma síntese dos ensinamentos morais e espirituais de Jesus, que oferece um guia para a evolução espiritual e uma vida virtuosa. A doutrina espírita interpreta as bem-aventuranças não como uma promessa de recompensa automática, mas como a descrição de qualidades de caráter a serem desenvolvidas, que são necessárias para integrar o homem ao propósito do Criador. O Sermão da Montanha, podemos, numa síntese, ter como um mapa do tesouro. Um mapa do tesouro celeste, divino. Em uma oportunidade, Gandhi chegou a afirmar que se do Evangelho de Jesus tudo se perdesse e ficasse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Para ver a importância que Gandhi, que era hindu, deu a esse trecho do Evangelho do Cristo. Mas voltando, se ele é um mapa, e se o mapa traça a direção, traça o sentido e traça a localização de um certo tesouro, o trabalho de seguir as indicações é nosso e somente nosso. Ninguém pode trilhar o caminho por nós. Então, nossa reflexão hoje, relativa ao versículo 13, é a que Jesus afirma: vós sois o sal da terra. E é interessante observar que este texto está posicionado logo após as bem-aventuranças, o que nos leva a interpretar que Jesus, após levantar o ânimo dos decaídos,
se dirige aos discípulos que o acompanhavam para apontar-lhes responsabilidades e conscientizá-los quanto aos compromissos que deveriam assumir como seus colaboradores diretos. Que relação haverá, então, entre o sal da terra e os discípulos do Senhor? Que pretendia Jesus ao dizer essas palavras? Vejamos, então, o papel do sal. O que o sal representa em nosso meio? Tanto agora como na antiguidade. Podemos ter como um primeiro tópico, O sal é um mineral precioso, encontrado espalhado em nosso globo terrestre, segundo as necessidades previstas pela providência divina. Nós o vemos, melhor dizendo, em abundância, desde as camadas secas, cristalizadas em certas regiões, até a formidável quantidade que dele se encontra diluída em massas enormes de água, que compõem diversos lagos e todos os mares do nosso orbe. A influência do sal no nosso organismo, no funcionamento do nosso organismo, para lhe manter o equilíbrio fisiológico, é de capital importância. Dependendo de seu indispensável concurso, a manutenção do nosso bem-estar físico, atuando na regulação do volume sanguíneo, na transmissão dos impulsos nervosos e da contração muscular. Se olharmos por outro prisma, a química nos ensina que onde quer que o encontremos, seja na terra ou no mar, ele é sempre o mesmo, inalterado, inalterável, dotado de qualidades essenciais, conservadoras, mantendo-se incorruptível, conservando ainda os corpos que com ele entram em contato. Podemos olhar por um outro prisma. O sal na condição de condimento. É importantíssimo a gente compreender isso. O sal é usado para realçar o sabor dos alimentos. É muito interessante observar a precisão desta qualidade que o sal foi posta em analogia à conduta dos discípulos. Jesus não recomendou que fosse um tempero da terra, mas o sal. O tempero adiciona sabor aos alimentos. O tempero coloca algo de si nos alimentos. Já o sal não. O sal simplesmente realça o sabor real do próprio alimento. E quando dosado além da medida, salga a ponto de ficar insuportável o consumo do alimento. Vamos recorrer ao capítulo 6 do Evangelho de João. Nele, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Vale a reflexão. Vale a reflexão. Enquanto nós somos aprendizes do Evangelho de Jesus, se somos o sal da terra, ou se somos um tempero, colocando algo de nós, algo pessoal de nós, nos ensinamentos do Cristo. Estamos sendo o sal que apenas realça o valor dos ensinamentos do Cristo? Ou tendemos a nos fazer de tempero impróprio, adicionando doutrinas do Cristo às nossas próprias ideias? Podemos compreender que nessa analogia que Jesus nos solicita prudência ao divulgar a boa nova.
e também, por extensão, a doutrina espírita. Prudência no sentido de não colocarmos as nossas próprias ideias misturadas com a sã doutrina, o que retiraria dela a sua força, o seu sabor e o seu propósito, deixando-a imprópria para o consumo como alimento espiritual, ao qual foi adicionado o sal em excesso. Devemos ter cuidado ao divulgarmos a doutrina do Cristo. Devemos nos precaver e vigiar bastante nossos pensamentos, para não cairmos em tentação narcisista de querermos enxergar nossa própria imagem nos trabalhos de divulgação doutrinária. O sal não deixa vestígio por onde ele passa. Aonde nós passarmos, na qualidade de divulgador da doutrina espírita, e deixarmos os vestígios, devemos refletir se essa atitude nossa é conveniente. Há uma citação atribuída a Henry Becker, no século XIX, que ele nos ensina uma coisa que é muito importante, eu acho que a gente tem em mente isso aqui. Onde ele diz assim: o bom orador foca na mensagem e no impacto que essa mensagem tem sobre a vida e a reflexão da audiência. O objetivo desse orador é que as pessoas saiam da apresentação pensando em si, pensando no tema e pensando em si. Isso provoca mudanças. Já existe uma grande leva de outros tipos de oradores, não é? Que ele foca na realidade em si mesmo, traz em si mesmo um personalismo ainda bem fortificado, não é? E a preocupação dele é a própria performance, seu carisma, ou em como ele está sendo percebido, não é? O resultado disso é que a audiência sai, depois daquela explanação, pensando no orador e não na mensagem. Pensando no orador e não em si próprio. E não encaixar aqueles ensinamentos em sua própria vida. Vejamos, então, o sal em outras utilidades. Por exemplo, entre os judeus, o sal era símbolo de fidelidade. Né? Podemos ver em muitas histórias aí que o sal era, inclusive, a pedra de sal, era inclusive usada como moeda. E sobre esse ponto de vista, é que, como se Jesus falasse a seus discípulos a maneira que seu evangelho deveria ser divulgado. Que é na medida justa, sem acrescentar nada de si, bastando realçar o valor, a importância, a palavra, os ensinamentos da Boa Nova. Se olharmos um pouquinho mais, vamos ver uma outra característica do sal, que é ser conservante. Conservante dos alimentos. Jesus pedindo: conserve a fé, conserve a esperança, conserve meus ensinamentos. Tudo o que representa o Evangelho é de aplicação indispensável para dar sabor à existência, tornando a nossa existência mais saudável, mais feliz. Sem ele, a vida fica insípida, sem atrativos, monótona, tediosa, complicada, ainda que as circunstâncias sejam as mais favoráveis, ainda que a aparência seja magnífica. Em verdade, nada na existência terá sabor de felicidade autêntica. Nenhuma associação humana, seja no lar, no trabalho, na comunidade, se fará com equilíbrio e proveito
jamais estaremos em paz com a nossa própria consciência sem uma pitada de evangelho em tudo que fizermos. O que significa o empenho de aplicar, de conformidade com as circunstâncias, um pouco de tolerância, um pouco de carinho, um pouco de bondade, um pouco de sacrifício, um pouco de renúncia em favor dos semelhantes. Se olharmos um pouquinho mais adiante, o Sal também é antisséptico. É lícito perguntarmos-nos se usamos o conhecimento espírita, doutrinário, que adquirimos como antisséptico para combater alguns tipos de bactéria, como a maledicência, ou o vírus da intriga, o fungo da discórdia. É lícito perguntar. Além de outras características do sal que podemos citar, vamos lembrar somente mais uma, no sentido de que sois o sal da terra, sois o sal do solo, que a terra aí é com minúsculo, sois o sal do chão que pisamos. Pois o sal do solo em que cultivamos é o adubo. É lícito também perguntarmos: estamos atuando neste solo em que pisamos, nos relacionamentos que nós temos com o nosso semelhante? Nós atuamos como adubo, fazendo como que essa boa nova trazida por Cristo floresça, desenvolva, ou não? Ou estamos, de modo diverso, salgando a terra por onde passamos, matamos pequenas mudinhas que poderiam, no futuro, se desenvolver, se fortalecer e se tornar aí um propagandista das ideias do Cristo? E muitas das vezes, misturando as nossas ideias com as ideias do Cristo, sufocamos esse irmão mais novo que se aproxima de nós, com nossa arrogância, com nosso suposto saber, com a nossa certeza de tudo. É lícito perguntar. Né? Quando Jesus completa a frase dizendo assim, olha, e se o sal for insípido, o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão o lançar fora e ser pisado pelos homens. O que ele quis dizer com isso? Naquela época, o sal que não era comercializado, que podia estar impuro, misturado com outros elementos, eles eram guardados nos templos. Tá? E esse sal, ele era usado no inverno para jogar sobre as placas de gelo que se depositavam nos caminhos, propiciando descongelamento daquele gelo e facilitando então o caminhar. Aí sim é que Jesus fala, o sal insípido seria ser jogado para fora, simplesmente para ser pisado pelos homens. Meus queridos irmãos, eu acredito que seja uma reflexão muito a propósito na nossa época, nesses 2000 anos de Evangelho de Cristo, nesta época em que estamos iniciando um processo de transição planetária, para que possamos corrigir a nossa própria rota de cada um. Não existe ninguém perfeito aqui. Mas as informações do Evangelho estão aí, os esclarecimentos da doutrina espírita estão a nosso dispor. Vamos nos jantar em grupos fraternos, estudar, nos desenvolver, interiorizar dentro da possibilidade de cada um de nós, esses ensinamentos divinos que o Mestre nos deixou, para efetivamente sermos o sal da terra e continuando ainda o discurso, o sermão da montanha, ser o sal da terra e a luz do mundo.
Emmanuel, ao comentar o versículo 21 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, que nos diz: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo. E não o que é do Cristo Jesus. E Emmanuel resume muito bem, ao analisar esse trecho, esse versículo, né, o ponto de evolução espiritual que nos encontramos. Então ele afirma: estudamos com o Cristo a ciência divina da ligação com o Pai. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, da nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Significa dizer que somos personalistas. Significa dizer que, se o trabalho não tiver o meu toque pessoal, não é um bom trabalho. E segue Emmanuel: em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos, mesmo a quem amamos. Se o ponto de vista não convergir com o nosso, imediatamente já enfraquecemos a afeição que temos por essa pessoa. Nas provas do bem, segue Emmanuel, nas provas do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui e se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição de nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Perdemos a vontade de seguir com aqueles trabalhos porque eles já não refletem a minha própria personalidade. Então, nós podemos concluir que nós vivemos, na realidade, em busca do nosso reflexo no olhar do outro. É isso que nós buscamos. E Emmanuel fecha a análise dizendo: graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, antes, após essa reflexão do Emmanuel, né? Antes que a morte e o sofrimento nos surpreendam, vamos atender ao chamado do Cristo Jesus, do nosso Mestre, e nos tornarmos verdadeiros sal da terra, atuando onde formos requisitados de forma humilde, generosa, despida de todo interesse pessoal. E como o sal, sem ser percebido nos serviços de divulgação, apenas acentuarmos a delicadeza do sabor do pão da vida oferecido pelo Cristo a nós todos. Fiquem com Deus. Muita paz para vocês.
Um abraço.